Minha esposa torrou toda a poupança da faculdade do nosso filho e fugiu com o amante. Eu fiquei arrasado até que o Jason, com apenas 10 anos, abriu um sorrisão e disse: "Pai, relaxa, tá tudo certo. Eu consertei tudo." 2 dias depois, ela me ligou aos berros, em puro pânico, depois de descobrir o que ele tinha feito. Jamais vou esquecer o dia em que meu mundo desabou. Começou como qualquer terça-feira sem graça. E-mails de trabalho, o Jason fingindo que fazia lição de casa e o zumbido familiar da cafeteira ao fundo. Nada parecia fora do lugar. Nenhum sinal avisou da tempestade que se formava lá longe. Se eu soubesse, talvez eu tivesse agido diferente. Mas, pensando bem, há desastres que são simplesmente inevitáveis. Eu estava na sala, rolando as contas no notebook, quando pipocou o alerta. Seu saldo caiu abaixo do nível mínimo. Estranho. A conta da faculdade tinha mais que o suficiente. 6 anos de economia disciplinada para o futuro do Jason. Eu e a Laura tínhamos jurado que aquele dinheiro era intocável. Nunca precisamos retomar o assunto, porque sabíamos o quanto aquilo significava. Ou pelo menos eu achava que sabíamos. Entrei no internet banking esperando ver algum erro. Um bug, talvez. Banco vive falhando, certo? Mas não. A verdade me acertou como um trem de carga. A conta estava zerada. Não era saldo baixo. Era 0. Nenhuma movimentação visível. Fiquei encarando a tela, aqueles números inexistentes queimando nos meus olhos, torcendo, rezando para ser pegadinha. Não era. "Laura!" chamei com a voz trêmula. Silêncio. "Laura!" Insisti mais alto, mas o vazio respondeu. Ela não estava. Foi aí que aquele sentimento de afundar surgiu no estômago. Nas últimas semanas, a Laura andava estranha, distante, arrumada demais para ir resolver coisa rápida, dando desculpas vagas sobre onde iria. Eu botava na conta do estresse da vida? Jamais imaginei isso. Peguei o celular e disquei. Caixa postal. Tentei de novo. Mesmo destino. O coração martelava no peito, cada batida como um tambor. Jason entrou na sala mastigando uma maçã, alheio ao caos que se armava. "Cadê a mamãe?" Perguntei tentando soar calmo por ele. Ele deu de ombros com outra mordida. Disse que precisava sair. Sair. Aquela palavra cravou como punhal. Com as mãos tremendo, abri a fatura do cartão conjunto. Talvez eu não quisesse ver o que já suspeitava, mas não consegui parar. E lá estava. Passagem aérea, hotel de luxo, restaurante 5 estrelas. Minha esposa estava do outro lado do país, esbanjando o dinheiro que pertencia ao futuro do nosso filho. Tentei não desmoronar na frente do Jason, mas foi difícil. A mente girava. Como ela pôde? Como tirou do nosso filho, que não tinha nada a ver com nossos problemas? Sim, a gente andava discutindo, nada perfeito, mas isso era imperdoável. Jason percebeu meu olhar e veio colocar a mão no meu ombro. "Pai, tá tranquilo?" Falou num sorriso calmo demais, quase cúmplice. Eu já resolvi. Na hora pensei que ele só queria me animar. Criança não entende o peso da traição, o tamanho da perda. Elas veem preto no branco. Mocinhos, vilões, problema, solução. Eu queria acreditar que era inocência. Mas havia algo no tom dele que me soou estranho, como se soubesse mais do que mostrava. Não tive energia para investigar. Continuei ligando, inútil. Mais tarde abri o armário e notei a mala grande dela faltando. Foi o golpe final. Ela não voltaria. Esgotou a conta, fez as malas e abandonou a família. Eu e o Jason. A raiva vinha em ondas, cada uma pior. Eu não estava só furioso com ela. Estava furioso comigo mesmo. Como não vi os sinais? Como deixei acontecer debaixo do meu nariz? Cada transação, cada mentira, passava na cabeça como filme cruel. Jason ficou quieto a noite inteira, me observando com aquela mesma serenidade. Quando foi dormir, fiquei sozinho no escuro, repassando os últimos meses atrás de respostas. Não havia. Só um buraco onde morava a confiança e uma facada tão profunda que parecia querer me engolir. Queria dizer que nessa noite encontrei clareza, um plano para seguir em frente. Nada disso. Só encarei a verdade gelada. A mulher que eu amava escolheu a si mesma, e não havia volta. O que eu ignorava enquanto afundava na dor era que Jason já trabalhava na solução, uma que eu jamais sonharia. Os dias após a traição da Laura foram um borrão. Eu funcionava no automático, tomado por raiva, confusão e coração partido. Já o Jason, ele parecia imperturbável. Se algo, estava assustadoramente composto para um garoto de 10 anos recém-abandonado pela mãe. Ia pra escola, fazia dever, brincava de Lego como se nada tivesse mudado. Achei que fosse choque. Criança processa trauma diferente, né? Mas não. Jason não ignorava a situação. Ele a estava resolvendo. Começou discreto. Eu o flagrava digitando frenético no tablet, sobrancelhas franzidas. Quando me via, minimizava a tela na hora. "Só lição, pai. Não dei bola." Ele sempre foi craque em tecnologia. Código, jogos, o que fosse. Depois vieram as ligações sussurradas. "Falando com quem?" Perguntei uma noite, pegando-o na cozinha com o telefone no ouvido.
Ele levou um susto como cervo no farol. Ah, ninguém! Enfiou o aparelho no bolso e saiu. Não pressionei. Podia ser amigo, talvez até psicólogo da escola. Cada um lida com a dor de um jeito, dizia a mim mesmo. Aí veio a garagem. Jason começou a passar horas lá dentro, mexendo em ferramentas e fios. Pensei que fosse outro projetinho de engenharia. Robôs, aviões de modelo, essas coisas que ele adora. Até que uma noite, a curiosidade venceu. Entrei para dar uma olhada e congelei. Um quadro branco lotado de diagramas, equações, fluxogramas dignos de filme de espionagem. Ao lado, um laptop exibindo linhas de código correndo na tela. Jason estava na bancada soldando algo que parecia um dispositivo de escuta. Ao me ver, pulou e tentou esconder o quadro com o próprio corpo miúdo. Que bagunça é essa? Perguntei. Pasmo. Nada, pai. Projeto da escola. Respondeu rápido demais. Defensivo demais. No projeto? Desde quando o quarto ano exige equipamento de vigilância? Ele ficou vermelho. Achei que confessaria, mas só deu de ombros. Você não entenderia. Guardou as ferramentas e saiu. Fiquei olhando o quadro, tonto. O que quer que fosse não era tarefa escolar, nem hobby. Os dias seguintes só ficaram mais estranhos. Jason passou a fazer perguntas muito específicas sobre as finanças da Laura. Ela tinha outras contas? Você sabe as senhas dela? Já ouviu falar de investimento offshore? No começo achei que fosse curiosidade, mas logo percebi que ele coletava dados. Por que quer saber disso tudo? Questionei. Por nada. Só pensando? Respondeu sem tirar os olhos do tablet. Jason, endureci o tom. Isso não é normal. Se algo te preocupa, fala comigo. Ele ergueu o olhar, inexpressivo. Eu já disse, pai. Tô consertando, você vai ver. Naquela noite não preguei o olho. Consertando? O que ele podia querer dizer? Pensei em confrontá-lo, mas algo me segurou. Talvez exaustão. Talvez uma parte irracional que confiava nele, que acreditava que, de alguma forma, ele sabia o que fazia. De manhã, encontrei-o na cozinha, digitando no laptop. Nem percebeu minha presença. Os dedos voavam no teclado com confiança que não pertencia a um garoto de 10 anos. Jason, chamei baixo. Ele congelou. Oi, pai. Quis perguntar o que tramava, mas as palavras travaram. Apenas falei. O café da manhã tá pronto. E me afastei. Hoje vejo que deveria ter insistido, exigido respostas. Mas parte de mim não queria descobrir. Parte de mim temia o que viria. Nos dias seguintes, o sigilo aumentou. Jason não largava o tablet, trancava a garagem, cobria o quadro branco com um lençol. E então, justo quando eu começava a me convencer de que talvez fosse tudo inofensivo, a Laura ligou. Era fim de tarde quando meu telefone tocou. Eu estava encostado na pia da cozinha, encarando a janela sem enxergar nada, ainda tentando juntar os cacos da minha vida. O Jason estava na sala, totalmente absorvido no tablet, como sempre. Dei uma olhada no identificador de chamadas e congelei. Laura. Meu primeiro impulso foi deixar tocar. Por que eu atenderia? O que ela poderia dizer para justificar o que tinha feito? Só que a curiosidade falou mais alto e, contra o bom senso, atendi. O que você quer? Minha voz saiu fria, afiada, e eu nem me importei. Alex. Ela choramingou, a voz frágil e trêmula. Meu Deus, Alex. Você precisa me ajudar. Ajudar você? A audácia me fez ferver por dentro. Ajudar? Cuspi. Você zerou a poupança do seu filho e fugiu com o namorado. Por que eu te ajudaria? Alex, por favor, só me escuta. Ela implorou, a voz se esfarelando. Alguma coisa deu errado. Tudo deu errado. Apoiei-me no balcão para não perder o equilíbrio. Do que você tá falando? É o Damian, quase soluçando. Ele sumiu. Sumiu do nada. Todas as contas dele estão bloqueadas. E as minhas também. Não consigo acessar nada, Alex. Nada. E agora a polícia tá atrás de mim. As palavras bateram em mim como um tapa, mas o que senti não foi pena. Foi satisfação, gélida, sem remorso. Queria perguntar como era ficar sem saída, impotente, abandonada, do mesmo jeito que ela abandonou a mim e ao Jason. Fiquei calado, deixando que se enrolasse sozinha. Alex, por favor! A voz dela ficava mais desesperada. Eu não sei o que tá acontecendo, não sei quem fez isso, mas preciso da sua ajuda. Tô presa em Miami, sem dinheiro, sem documento, sem nada. O Damian disse que cuidaria de tudo, e agora sumiu. Um verdadeiro cavalheiro. Ironizei. Ela nem respondeu, tomada pelo pânico. Eu juro, Alex, eu não quis que isso acontecesse. Engasgou-se. Você só o quê, Laura? Estourei. Você só roubou do próprio filho. Você só abandonou a família por um cara que claramente não tá nem aí pra você. É isso que você não quis que acontecesse? Silêncio. Apenas a respiração trêmula do outro lado. Eu cometi um erro. Sussurrou. Soltei uma risada amarga. Isso não é um erro. Foi escolha. Cruel, egoísta. Agora você tá pagando. Alex, por favor. A voz dela virou um fio. Eu não tenho nada. Eu não sei o que fazer. Eu preciso de você. Abri a boca para responder, mas o Jason apareceu na porta com o tablet na mão. Quem é?
Perguntou como se fosse um dia qualquer. Tampei o microfone. É a sua mãe. O rosto dele escureceu por um segundo. Depois despontou aquele mesmo sorriso calmo, quase conivente. Coloca no viva voz, ordenou. Jason, confia em mim, pai. Viva voz. Havia algo na voz dele. Não era pedido, era comando. Obedeci sem entender. Apertei o botão e deixei o celular no balcão. Laura, falei, endurecendo o tom. Tá no viva voz. O Jason tá ouvindo. Ela puxou o ar, audível. Jason, o tom dela suavizou. Meu amor, é a mamãe. Poupa o teatro. Ele cortou, gelado. Não quero ouvir. Jason, por favor. Ela implorou. Eu sei que te magoei, eu sei que errei. Você não errou, interrompeu outra vez. Você traiu a gente, roubou meu futuro, e agora liga pedindo ajuda. Que patético. Eu o encarei, atônito. Aquilo não era voz de criança de 10 anos. Era algo mais velho, mais sombrio. Jason, a voz de Laura falhou. Eu sou sua mãe, eu te amo. Não ama nada, ele rebateu seco. Se amasse, não teria ido embora nem roubado de mim. Você escolheu o Damian, agora arque com isso. Não tenho pena de você. Jason, por favor, ela chorava. Eu tô implorando, me ajuda. Ele sorriu. Um sorriso frio, seguro, que me arrepiou. Relaxa, mãe, disse ele. Eu já ajudei. O quê? Ela soou confusa. Digamos que o Damian não vai mais machucar ninguém. E você também não. A linha ficou muda. Fiquei olhando pro Jason, o cérebro em curto. O que você fez? Sussurrei. Ele ergueu o olhar sereno, quase orgulhoso. Eu disse, pai, consertei tudo. Quando o Jason falou aquilo, eu não sabia se sentia orgulho, horror ou pura confusão. Meu filho de 10 anos, tão calmo, acabara de silenciar a mãe em pânico com uma frase críptica que me deixou ainda mais perturbado. 1000 possibilidades dispararam na cabeça, todas absurdas. O que ele poderia ter feito? É só um garoto, certo? Jason, tentei manter a voz firme. O que você quer dizer com consertei tudo? O que você fez? Ele deu de ombros como se falássemos de lição de matemática. Como eu disse, pai, agora a mãe e o Damian não podem mais machucar a gente. Senti o estômago dar um nó. Jason, isso não é brincadeira. Você precisa me contar exatamente o que fez. Ele suspirou como adulto lidando com criança curiosa e fez sinal para eu segui-lo até a sala. Tá bom, vai, eu te mostro. Sentamos no sofá e ele abriu o tablet. A tela se encheu de gráficos, extratos bancários e o que pareciam scripts de código. Meu pulso acelerou enquanto ele explicava, tranquilo e metódico, como se apresentasse um trabalho de ciências. Lembra que a mãe zerou minha poupança da faculdade? Começou. Pois é, se ela podia tirar o dinheiro, eu podia pôr de volta. Fiquei mudo enquanto ele exibia uma série de transações. Lá estava. Os $50.000 que a Laura havia roubado estavam de volta na conta. Não só depositados, mas reorganizados e investidos de um jeito que me deixou zonzo. Como você... Gaguejei. Fácil, ele respondeu, como se acessar bancos fosse tão simples quanto amarrar o cadarço. A mãe não era cuidadosa com senhas. Usei as que estavam salvas no celular dela para entrar nas contas. Do Damian também. Ele era tão lerdo quanto. Isso é ilegal, observei, sem muita convicção. Roubar do próprio filho também é. Deu outro ombro. Mas aquilo era só o começo. Jason rolou a tela e mostrou mais. O Damian tinha um monte de conta no nome dele, apontou. Descobri que ele enganava a gente há anos. Investimentos falsos, empresas de fachada e tal. Eu denunciei tudo pra polícia, entreguei provas suficientes pra prender o cara. Você denunciou? Sussurrei. Nem piscou. E ainda deixei a trilha levar até a mãe, acrescentou com um meio sorriso que gelou minha espinha. Ela ajudou a gastar o dinheiro, então faz parte do esquema. Agora a polícia tá de olho nela também. Jason, você entende o que fez? Minha voz subiu um tom. Não é só recuperar o dinheiro. Você colocou sua mãe numa encrenca séria. Ela se colocou nessa encrenca, rebateu mais duro. Ela escolheu o Damian em vez da gente. Por que eu deveria sentir pena? Eu não soube responder. Ele tinha razão. A Laura nos traiu da pior maneira. Mas ouvir isso da boca do meu filho, com aquela frieza, fez meu peito doer. Não era apenas um garoto tomando atitude. Era algo mais sombrio. E o Damian? Perguntei, temendo a resposta. Jason sorriu. Ele tá bem. Por enquanto. Sem grana, sem esconderijo. A polícia congelou tudo. Quando acharem, vai estar falido e preso. A naturalidade com que falava, como se arruinar a vida de um sujeito fosse esmagar uma formiga, me deu calafrios. Jason, escolhi as palavras. Por que não me contou antes? Por que não deixou eu resolver? Ele me encarou, expressão de repente mais suave. Porque eu sabia que você não faria nada. Você ia deixar ela escapar, porque você é bonzinho demais. Alguém precisava pará-la, pai. Alguém precisava proteger a gente. Senti como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés.
Meu filho, meu garoto doce e genial, decidiu não só consertar nossa situação, como se vingar de um jeito que eu jamais imaginaria. Eu não sabia se me orgulhava da engenhosidade dele ou se me apavorava com o que isso significava. Jason, disse depois de um longo silêncio, não tenho certeza de que esse seja o jeito certo de lidar com as coisas. Ele inclinou a cabeça, sem perder a serenidade. Talvez não, mas funcionou. Recostei-me no sofá, passei a mão pelos cabelos. Não sabia o que dizer, nem o que sentir. Meu filho fizera o que eu não conseguira. Tomou o controle de uma situação sem saída e virou o jogo. Mas, a que preço? Jason fechou o tablet e me encarou com aquela confiança perturbadora. Relaxa, pai. Agora vai ficar tudo bem. Enquanto eu o fitava, não conseguia afastar a sensação de que estava tudo bem longe de ficar bem. Não dormi quase nada depois da revelação do Jason. Como dormir? O que ele fizera rodava na minha cabeça como filme preso no looping. Um garoto de 10 anos arquitetara um plano tão intrincado, tão devastador, que arruinou por completo um homem e uma mulher adultos. E o pior, ele não demonstrava o menor sinal de culpa. Eu me prometi conversar com ele de manhã, mas a vida tinha outros planos. O telefone tocou de novo. Laura. Meu impulso foi ignorar. O que ela poderia dizer que mudasse algo? Mas uma parte masoquista queria ouvi-la se contorcer. Atendi. O quê? Rosnei sem educação nenhuma. Alex, por favor. Ela soluçou. Eu preciso da sua ajuda. Eu tô implorando. A voz era irreconhecível. A mulher confiante que saíra da nossa vida sem olhar pra trás havia sumido. No lugar dela, alguém desesperado e quebrado. Você tem coragem de ligar? Disse gelado. Alex, ouve... As palavras saíam em atropelo. A polícia tá atrás de mim, congelaram todas as minhas contas, o Damian sumiu. Desapareceu. Nem sei onde ele tá. Tô presa, Alex, sem dinheiro, sem lugar pra ficar. E a culpa é de quem? Cortei, a voz subindo. Alex, por favor. Eu sei que estraguei tudo, sei que magoei você e o Jason, mas eu não mereço isso. Não mereço ficar sem nada. Soltei uma risada amarga. Você esvaziou a poupança do nosso filho, fugiu com o namorado e agora chora porque as consequências chegaram. Você merece cada segundo disso, Laura. Silêncio. Só a respiração trêmula dela. Eu não achei que fosse ficar tão ruim, sussurrou. Você não pensou, né? Tava ocupada demais curtindo com o Damian pra ligar pro que ficou pra trás. Pois bem, fez a cama, agora deita. Ela começou a chorar alto, descontrolada. Alex, tô implorando. Me ajuda a sair dessa. Não tenho mais ninguém. Cerrei o maxilar. Não tem mais ninguém. A audácia. Depois de tudo, ela ainda se fazia de vítima, como se eu devesse algo. Não posso fazer nada por você. Falei seco. Não fala isso, ela implorou. Você pode falar com a polícia, dizer que foi tudo culpa do Damian. Por que mentir pra te salvar deu super certo da primeira vez? Cortei. Não, Laura. Cansei de limpar a sua sujeira. Alex! Ela gritou, a voz se despedaçando. Se não por mim, pelo Jason. Faz isso por ele. Foi a gota. Nem ouse trazer o Jason pra essa história. Rosnei num tom perigosamente baixo. Você não virou mãe preocupada agora. Suas prioridades ficaram bem claras quando abandonou a família. Alex, me desculpa. Ela chorou. Eu não queria que... Eu só queria ser feliz. Feliz? Deixei escorrer todo o desprezo. Roubar do seu filho e fugir com um traste ia te fazer feliz? Parabéns, então. Curte aí as consequências. Silêncio. Depois, um sussurro quebrado. É assim que vai ser? Você vai me deixar aqui? Quase ri da ironia. Você nos deixou primeiro. E não, Laura, não tô te abandonando. Só tô deixando você lidar com a bagunça que criou. Adeus. Desliguei antes que respondesse. Ao me virar, Jason estava na porta, observando com aquele olhar calmo e calculista. Você não aliviou pro lado dela, né? Não. Respondi, exausto. Ele assentiu, como se essa fosse a única resposta aceitável. Bom, ela não merece ajuda. Quis explicar que não era tão simples, que por mais que eu odiasse o que Laura fez, ainda me custava deixá-la à própria sorte. Mas vendo o Jason, a firmeza de aço nos olhos, percebi que ele não entenderia. Ou entenderia até demais e isso me assustava ainda mais. Jason, pesei cada palavra. O que você fez? O que está fazendo? Não é normal. Um garoto de 10 anos não devia pensar assim. Eu não sou um garoto de 10 anos normal, cravou ele. Não encontrei resposta. Se aprendi algo, é que gente como Damian não se encolhe quando encurralada. Reage, faz barulho, derruba quem puder na queda. E foi exatamente o que aconteceu. Começou com uma ligação, não da Laura. Bloqueei o número dela. Era um número desconhecido. Contra o bom senso, atendi, imaginando que fosse a polícia finalmente pegando o Damian. Alex, a voz rosnou, baixa, venenosa. Se acha muito esperto, né? Congelei. Damian, falei, impassível. Não devia estar se escondendo? Ele soltou um riso seco. Tô me escondendo graças a você e ao seu pirralho.
Acha que pode arruinar minha vida e sair de boa? Olhei para a sala. Jason montava um carrinho de modelo. Sereno. Intocável. Por um segundo pensei em negar tudo, mas qual o propósito? Damian já sabia. Você teve o que mereceu. Mantive o tom firme. Roubou minha família. Achou que sairia sem consequências? Você não faz ideia com quem tá lidando. Rosnou. Acha que acabou? Isso tá só começando. Vai fazer o quê, Damian? Perguntei impaciente. Você tá falido, foragido, acabado. Talvez... A voz dele veio gelada. Mas não caio sozinho. Sei onde você mora, Alex. Sei onde seu filho estuda. Se pensa que vou ficar parado enquanto me destrói, tá muito enganado. O sangue gelou. Não era blefe. Damian era muita coisa. Mentiroso, ladrão, covarde. Mas não o tipo que faz ameaça vazia. Fica longe do meu filho, falei. A voz trêmula apesar do esforço. O quê? Vai soltar seu hackerzinho em cima de mim de novo? Vai lá. Quero ver até onde ele vai. Desliguei antes que continuasse. As mãos tremiam quando larguei o telefone. Fiquei ali parado, tentando processar. Quem era? Jason perguntou, assustadoramente calmo. Damian, respondi, voltando-me para ele. Ele sabe o que você fez e agora tá nos ameaçando. Jason nem piscou. Deixa ele tentar. Falou num tom tão frio que me arrepiou. Jason, isso não é brincadeira. Ajoelhei à frente dele. Esse homem é perigoso. Precisamos chamar a polícia. Não. Jason cortou firme. A polícia não faz nada até ser tarde. Eu cuido disso. Jason. Comecei a argumentar. Dizer que não era a função dele. Que era demais para um garoto. Mas o olhar dele me calou. Não era o olhar de uma criança assustada. Era o de quem já tomou uma decisão. E não voltaria atrás. Naquela noite, o Jason sumiu de novo na garagem e trancou a porta atrás de si. Eu não tinha forças para impedi-lo. Fiquei perambulando pela sala, remoendo as palavras do Damian sem parar. Qualquer ruído lá fora me fazia pular. Qualquer sombra parecia ameaça. Só bem depois da meia-noite o Jason reapareceu. Estava cansado, mas satisfeito. Um leve sorriso puxava o canto de sua boca. Está feito, disse simplesmente. O que está feito? Perguntei, um nó de pavor no estômago. Ele me entregou o tablet e meu coração afundou ao ler a tela. Rastreara a localização do Damian usando um programa de spoofing de GPS. Mais, hackeara o celular descartável do sujeito e gravara cada mensagem de ameaça que ele enviou. Para finalizar, mandaram uma denúncia anônima à polícia com todas as provas necessárias para prendê-lo. Jason, falei em choque e admiração. Você tem ideia do que acabou de fazer? Impedi ele. Respondeu num tom factual. Agora ele não pode machucar a gente. Queria acreditar. Queria crer que ali terminava tudo. Que o Damian seria preso e enfim estaríamos seguros. Mas lá no fundo, eu sabia melhor. Gente como o Damian não desiste fácil. Claro como o dia. Na manhã seguinte, acordei com um tijolo atravessando a janela da frente. Preso a ele, um bilhete rabiscado, cheio de raiva. Isso não acabou. O Jason achou antes de mim. Leu, amassou o papel e jogou no lixo sem dizer nada. Jason, falei com cuidado. Talvez a gente devesse sair daqui. Ir para um lugar seguro até a poeira baixar. Ele ergueu o olhar inabalável. Não precisamos fugir, pai. Ainda tenho mais uma jogada. Meu coração disparou. Como assim? Mais uma jogada. Ele sorriu. Um sorriso pequeno, gelado, que me arrepiou. Você vai ver. A inquietação não desgrudava. Você vai ver. Ele dizia aquilo como se todo o caos fosse apenas um jogo que ele estava determinado a vencer. Mas não era jogo nenhum para mim. Passei a noite colando papelão na janela quebrada, imaginando que o próximo tijolo talvez fosse algo bem pior. 2 dias se arrastaram num silêncio tenso. Jason seguia a rotina como se nada tivesse acontecido, mas eu via as engrenagens rodando na cabeça dele. Não ousei perguntar o plano. Parte de mim não queria saber. Talvez, se ficasse de fora, eu pudesse fingir que meu filho de 10 anos não estava travando uma guerra de inteligência contra um criminoso adulto. Então aconteceu. Tarde da noite, a campainha tocou. Meu estômago afundou. Ninguém aparecia desde o tijolo. E eu não esperava visitas. Jason ergueu os olhos do tablet inexpressivo. Não atende? Sussurrei, instintivo. Ele não respondeu. Levantou, espiou pelo olho mágico e, sem hesitar, destrancou e escancarou a porta. Ali estava o Damian, maior que a vida e 2 vezes mais furioso. O rosto retorcido de ódio, os olhos vermelhos. Nada restava do homem autoconfiante das fotos com a Laura. Esse Damian parecia desesperado e perigoso. Cadê ele? Rosnou, invadindo a soleira sem convite. Adiantei-me para barrar a passagem, o coração aos pulos. Você precisa ir embora? Tentei manter a voz firme. Ele zombou. Não saio até o pirralho explicar como arruinou minha vida. Para meu horror, Jason avançou. Calmo, quase entediado, cruzou os braços e encarou o Damian de baixo para cima. Você mesmo fez isso consigo, disse impassível. A mandíbula do Damian travou.
Escuta aqui, seu... Você tá falido, interrompeu Jason num corte afiado. É procurado em 3 estados e agora tá aqui ameaçando a mim e meu pai. Brilhante. Estendi a mão pra puxar o Jason, ele se desvencilhou. Jason, para! Sibilei, mas ele não parou. Deu um passo à frente, voz fria. Você não devia ter vindo. Só piora a sua situação. Damian soltou uma gargalhada rouca. Piorar? Garoto, eu não tenho mais nada a perder. Aí é que você se engana. Jason sorriu. Um sorriso miúdo que gelou meu sangue. Antes que eu entendesse, ele enfiou a mão no bolso e sacou um dispositivo estranho. Apertou um botão. O celular do Damian começou a vibrar. O sujeito franziu a testa ao ver vários arquivos pipocando. Que porcaria é essa? Rosnou. Provas, disse Jason. Os olhos dele correram pela tela. A confusão virou pânico. Provas de que você é ameaça, continuou Jason. Cada mensagem, cada ligação, cada intimidação. Você deixou rastro. E agora a polícia tem tudo. O rosto do Damian ficou rubro. Você tá blefando. Jason inclinou a cabeça. Será? Foi quando percebi. Jason não só juntara provas, armou uma armadilha. O telefone do Damian não apenas recebia arquivos, transmitia ao vivo para a delegacia local. O garoto transformou as próprias ameaças do bandido em motivo de prisão. Damian avançou, tomado de fúria, mas antes do próximo passo, o uivo de sirenes encheu o ar. Jason não se mexeu. Vieram te buscar, comentou sereno. Damian congelou e olhou pela janela. Luzes azuis e vermelhas piscavam. Virou-se de novo pro Jason, alternando raiva e pânico. Isso não acabou! Acabou, sim, replicou Jason glacial. A polícia arrombou a porta segundos depois, armas em punho. Damian não reagiu. Sabia que era fim de linha. Enquanto o levavam, permanecia imóvel, tentando processar o turbilhão. Jason virou-se para mim, expressão indecifrável. Eu disse que tinha mais uma jogada, sussurrou. Jason, minha voz tremia. Você tem ideia do perigo? Ele podia ter te machucado, podia ter machucado nós dois. Mas não machucou, respondeu, objetivo. E agora ele se foi. Quis gritar, exigir explicações, fazê-lo entender que nada disso era normal, mas só conseguia encarar o garoto que acabara de derrotar um criminoso adulto. Ele ergueu o rosto, olhar cansado, porém calmo. Acabou, pai. Estamos seguros. Enquanto via o carro da polícia sumir na rua, não conseguia afastar a sensação de que nada naquilo era seguro. A casa ficou assustadoramente silenciosa após a prisão do Damian. A ameaça, o medo, tudo parecia ter se dissipado num instante. Mas o silêncio não confortava. O ar estava pesado, cheio de perguntas que eu não sabia se queria as respostas. Achei que fosse o fim, que o Damian saíra da nossa vida, que o Jason voltara à rotina, e eu, enfim, poderia reconstruir o que restou da família. Mas então a Laura ligou de novo. Reconheci o número na hora. Bloqueara a linha principal dela. Devia ter arranjado outro jeito de me achar. Pensei em ignorar. O que mais poderia dizer? A curiosidade venceu. Precisava ouvir. E agora? Perguntei. Mais gelado que gelo. A voz dela mal saía, rouca e fraca, como quem não dormia fazia dias. Alex, mas as palavras falharam. Não tenho tempo pra choradeira. Cortei. Se ligou pra pedir dinheiro ou perdão, perde o fôlego. Não quero seu dinheiro, disse baixinho. Eu nem sei o que eu quero. Isso me pegou desprevenido. Pela primeira vez desde que o pesadelo começou, não havia arrogância nem vitimismo, só derrota crua. Então por que ligou? Tô encrencada de verdade, Alex. Encrenca séria. Ah, não diga, respondi sarcástico. Ela ignorou o tom. A polícia, eles estão me investigando. Acham que eu participei dos golpes do Damian? Não foi? Provoquei, deixando a acusação no ar. Ela hesitou. Eu não sabia o que ele fazia no começo, disse, a voz trêmula. Quando percebi, já era tarde. Eu já estava amarrada em tudo. E agora estão congelando minhas contas, confiscando meus bens. Eu não tenho nada, Alex. Nada. Estamos quites, então, rebati. Ou esqueceu que você zerou a poupança da faculdade do Jason pra bancar a sua aventura? Fui idiota, admitiu, a voz quebrando. Eu achei que o Damian me amava, que ia cuidar de mim. Soltei uma risada amarga. E aí? Como tá funcionando esse amor todo? Silêncio. Falava mais alto que qualquer desculpa. Por que me ligou, Laura? Perguntei de novo, agora num tom mais brando, mas ainda firme. Porque vocês são tudo que me resta. Sussurrou. Você e o Jason. As palavras bateram como soco. Não de emoção, mas de tamanha ilusão. Você não tem a gente. Respondi duro. Perdeu no instante em que escolheu o Damian. Alex, por favor, suplicou, a voz rachada. Eu errei, mas ainda sou mãe do Jason. Eu só preciso de uma segunda chance. Segunda chance? Soltei, incrédulo. Laura, isso não é um pequeno deslize. Você roubou o próprio filho, largou ele por um cara que mal conhecia. Agora que o conto de fadas desabou, quer rastejar de volta? Nem pensar. Ela chorava no telefone, mas eu não cedi.
Alex, não tenho pra onde ir. Desespero em cada sílaba. Problema seu. E o Jason? Tremeu. Ele não merece ter a mãe por perto? O Jason não precisa de você, falei na lata. Fez mais por esta família em 2 semanas do que você na vida toda. E sem a sua ajuda. A gente não precisa de você. Silêncio. Achei que tivesse desligado, mas veio um sussurro. Então é isso? Vai virar as costas pra mim? Você virou primeiro. Agora colhe o que plantou. Nada. Só a respiração trêmula dela antes da linha cair. Virei-me e o Jason estava na porta, impassível. Era a mamãe? Assenti. Queria voltar. E você disse não? Disse. Ele balançou a cabeça, satisfeito. Bom, ela não merece. Quis falar que perdão faz parte do caminho, mas... Vendo aquele semblante tão seguro, engoli as palavras. Talvez ele tivesse razão. Algumas coisas são imperdoáveis. Nos dias seguintes, eu revivia tudo o que o Jason fizera. Era impossível não admirar o brilho dele. Um menino de 10 anos que desmontou um esquema criminoso, salvou a família da ruína e manteve a calma como se jogasse xadrez. Um tabuleiro que só ele enxergava. Impressionante, sem dúvida, mas assustador. Jason não reagia como criança. Não havia medo, só cálculo, estratégia, execução precisa. E por trás disso, um frio que me incomodava. Certa noite, sentado no sofá encarando o papelão na janela, ele entrou. Pai, você tá bravo comigo? Pegou-me de surpresa. Bravo? Por quê? Por tudo que eu fiz. Pelos golpes na mamãe, no Damian, por não te contar. Suspirei. Jason, o que você fez? Não é coisa que uma criança de 10 anos deva fazer. Nem ninguém, na verdade. Mas eu fiz. Retrucou sem vacilar. E funcionou. Funcionou sim. Mas não é só sobre dar certo. É sobre o que isso significa. Ele franziu a testa. Significa o quê? Que não foi saudável. Você não devia ter que pensar assim, agir assim. Você é só um garoto. Eu fiz o que precisava ser feito. Se eu não fizesse, quem ia parar eles? Quis dizer que era minha responsabilidade, mas sabia que ele estava certo. Eu travara de dor e raiva. Ele preencheu o vácuo. E isso doía mais que tudo. Você é brilhante, Jason. Admiti. Mais do que eu jamais serei. Mas ainda é meu filho. Eu tenho que te proteger, não o contrário. Ele me olhou, buscando algo nos meus olhos. E se você não conseguir? E se depender de mim? Não tive resposta. Ele já nos salvara. Mas a que preço? Semanas passaram. A vida tentando voltar aos trilhos. Damian atrás das grades. Laura consumida pelos próprios rolos. A casa quieta, paz frágil como vidro fino. Uma tarde encontrei o Jason na garagem, mexendo num drone elegante, fios e circuitos alinhados milimetricamente. E aí, pai? Sorriu. Encostei no batente. Você tá sempre construindo algo, né? Gosto. Mantém minha cabeça ocupada. É ótimo. Falei com cuidado. Mas você não precisa consertar tudo sempre. Às vezes tudo bem deixar as coisas serem. Ele soldou um fio, mãos firmes. Depois largou o ferro e encarou. Eu não sei fazer isso. Como assim? Se algo tá quebrado, eu preciso consertar. Se existe um problema, eu tenho que resolver. É assim que eu penso. Quis dizer que não era fardo dele, mas seria inútil. Jason via o mundo de outro jeito, ponto final. Você tem um dom, reconheci. Mas também é responsabilidade. Vai ter que escolher como usar e em quem confiar. Eu sei, murmurou pensativo. Fiquei ali mais um instante, o peito apertado entre orgulho e temor. Brilho é a espada de 2 gumes. Pode construir ou destruir. Eu só rezava para que, crescendo, ele escolhesse construir. Naquela noite, deitado, lembrei das últimas palavras da Laura. Você criou um filho que não só sobrevive, ele conquista. Mas cuidado, Alex. Um dia o coração dele pode ficar frio demais para ser salvo. Eu não queria acreditar, mas a semente ficou. Jason não era apenas um sobrevivente. Era uma força da natureza. E embora me enchesse de orgulho, temia que o gênio dele, sem freios, pudesse levá-lo por caminhos onde eu não alcançaria. Por ora tínhamos paz, e eu faria o impossível para preservá-la por nós dois.